Comentários sobre o Viver, Volume 3. Diálogos sobre a Vida. Livro de Jiddu Krishnamurti. Onde existe a tensão, está a realidade. As nuvens encostavam-se aos morros, escondendo-os, e às montanhas distantes. Estivera chovendo o dia todo, uma chuvinha mansa que não deslocava a terra, e no ar recendia agradável cheiro de jasmins e rosas. O grão amadurecia nos campos. Entre as pedras onde pastavam as cabras, havia moitas de mato baixo e aqui e ali uma velha e nodosa árvore. Em ponto alto da encosta havia uma nascente, sempre a manar, tanto no verão como no inverno, e agradava o murmúrio da água descendo o morro, passando por um arvoredo e desaparecendo na campina, além da aldeia. Sobre a corrente estava sendo construída pelos aldeões uma pequena ponte de pedra talhada, sob a direção de um engenheiro local. Era um senhor amável, já idoso, e o pessoal trabalhava com vagar na presença dele. Mas quando se ausentava, só um ou dois continuavam o serviço. Os demais, pondo no chão utensílios e cestos, sentavam-se em roda para conversar. Pelo caminho que beirava a corrente, vinha um aldeão conduzindo uma récua de burros. Voltavam da cidade vizinha, com seus cestos vazios. Os burros tinham pernas finas, graciosas e trotavam céleres, parando de vez em quando para abocanhar um pouco do capim verde que crescia dos dois lados do caminho. Voltavam para casa e não precisavam ser tangidos. Por todo o caminho se encontravam pequenos lotes de terreno cultivado, e uma aragem agitava o milharal novo. Numa casinha, uma mulher cantava, com voz clara. A cantiga trazia-lhe lágrimas aos olhos, não por despertar recordações nostálgicas, mas pela beleza pura do som. Sentado debaixo de uma árvore, a terra e o céu penetrava-nos todo o ser. Transcendendo o som e a terra vermelha, reinava o silêncio total em que se movimenta toda a vida. Apareciam agora pirilampos entre as árvores e moitas, brilhantes e claros, em meio à crescente obscuridade. Era surpreendente a luminosidade que emitiam. Sobre uma pedra escura, a luz suave e intermitente de um pirilampo solitário resumia toda a luz do universo. Ele era moço e muito sério, de olhar claro, penetrante. Embora andasse pelos 30, não era casado ainda, mas sexo e casamento não eram problema sério, acrescentou. Homem bem constituído, mostrava vigor nos gestos e no andar. Não era muito dado a leituras, mas tinha lido um certo número de livros sérios e refletido a respeito das coisas. Empregado em certo departamento do governo, disse que seus honorários satisfaziam. Gostava de jogos ao ar livre, principalmente do tênis, que jogava com notável proficiência. Não lhe interessavam cinemas e tinha poucos amigos. Costumava, explicou, meditar de manhã e de tarde durante cerca de 1 hora. E, após ouvir nossa palestra da véspera, decidira vir conversar sobre o significado e importância da meditação. Em menino,
Ia muitas vezes com o pai meditar numa pequena sala, mas só conseguia permanecer ali uns 10 minutos, e o pai parecia não importar-se com isso. Naquela sala havia só um quadro na parede, e nenhum membro da família nela entrava, senão para meditar. Embora o pai nunca o tivesse estimulado ou desestimulado neste particular, e nunca lhe tivesse dito como se deve meditar ou a finalidade da meditação, por alguma razão, desde menino, ele gostava de meditar. Quando estava no colégio, era-lhe difícil observar um horário regular. Mais tarde, porém, depois de empregado, começara a meditar por 1 hora todas as manhãs e todas as tardes, e atualmente não se privaria dessas 2 horas de meditação por coisa nenhuma deste mundo. Senhor, não vim aqui para argumentar nem para defender coisa alguma, porém para aprender. Embora tenha lido a respeito dos vários métodos de meditação para diferentes temperamentos e tenha desenvolvido um sistema de controlar meus pensamentos, não sou tão irrefletido que afirme que o que estou praticando é a verdadeira meditação. Entretanto, se não me engano, quase todas as autoridades em matéria de meditação preconizam o controle do pensamento. Esta parece ser a essência da meditação. Pratiquei também um pouco de yoga como meio de quietar a mente, certos exercícios de respiração, repetição de certas palavras e cantochãos, etc. Disse tudo isso como meio de apresentar-me a vós, embora tal formalidade talvez não vos pareça importante. O ponto essencial é que tenho verdadeiro interesse pela prática da meditação. Ela se me tornou de vital importância e desejo saber algo mais a seu respeito. A meditação só tem significação quando se compreende o meditador. Na prática do que chamais meditação, o meditador está separado da meditação, não é verdade? Por que essa diferença, esse vão entre os dois? Isso é inevitável ou é preciso anular o vão? Sem uma verdadeira compreensão da verdade ou falsidade dessa evidente separação, os resultados da meditação semelham os que se obtêm por meio de um calmante que se toma para quietar a mente. Se o propósito é dominar o pensamento, então qualquer sistema ou droga que produza o desejado efeito servirá. Mas dessa maneira vós eliminais de um golpe todos os exercícios da yoga, todos os sistemas tradicionais de meditação praticados e recomendados há séculos por tantos santos e ascetas. Como podem todos eles estar sem razão? Por que não podem estar sem razão? Ora, por que tanta credulidade? Um moderado ceticismo não facilita a integral compreensão do problema da meditação? Aceitamos tais coisas quando estamos muito interessados em resultados, em êxitos, quando queremos chegar. Para se compreender o que é meditação, é preciso muito indagar, muito investigar, e a mera aceitação destrói a investigação. Precisais ver por vós mesmo o falso como falso, e a verdade no falso, e a verdade como verdade. Porque ninguém vos pode instruir a esse respeito. A meditação é o movimento da vida, faz parte de nossa existência diária, e a plenitude e beleza da vida só podem ser compreendidas pela meditação.
se não se compreende toda a complexidade da vida e nossas reações diárias. De momento, a meditação se torna um processo de auto-hipnose. A meditação do coração é compreensão dos problemas diários. Não se pode ir muito longe, se não começamos com o que está mais perto. Compreendo isso. Não se pode galgar a montanha sem primeiro atravessar o vale. Tenho me esforçado em minha vida diária por remover as barreiras mais evidentes, que são a avidez, a inveja, etc. E, com certa surpresa para mim, consegui desembaraçar-me das coisas mundanas. Vejo e compreendo perfeitamente a necessidade de uma base correta, pois, do contrário, um edifício não pode permanecer de pé. Mas meditação não é simples questão de moderar os ardentes desejos e paixões. As paixões precisam ser subjugadas, postas sob controle, mas, positivamente, Senhor, a meditação é algo mais do que isso. Não estou citando nenhuma autoridade, porém sinto realmente que a meditação é algo muito mais importante do que o simples lançamento dos alicerces corretos. Pode ser, mas justamente no começo está a totalidade. Não se trata de lançar primeiramente os alicerces adequados e em seguida construir, ou nos libertarmos primeiramente da inveja, para depois chegarmos. Exatamente no começo está o fim. Não há distância para percorrer, não há galgar, não há ponto de chegada. A meditação é atemporal, ela própria. Não é uma maneira de alcançar um estado atemporal, ela é, sem começo nem fim. Mas isso são meras palavras, e como tais permanecerão, enquanto vós mesmo não investigardes e compreenderdes a verdade e a falsidade a respeito do meditador. Por que é isso tão importante? O meditador é o sensor, o observador, o produtor do esforço correto e do esforço errado. Ele é o centro, e desse centro desce a rede do pensamento, mas o próprio pensamento o criou. O pensamento criou a separação entre pensador e pensamento. A menos que desapareça essa divisão, a chamada meditação só pode robustecer o centro, o experimentador, que se considera separado da experiência. O experimentador está sempre ansiando por mais experiência. Cada experiência torna mais forte o acúmulo de passadas experiências, e estas, por sua vez, moldam a experiência presente. Dessarte, a mente está sempre condicionando a si mesma. Portanto, a experiência e o conhecimento não são, como se supõe, os fatores libertadores. Parece-me que não estou compreendendo bem, disse ele, um pouco embaraçado. A mente só é livre quando já não está condicionada pelas próprias experiências, pelo conhecimento, a vaidade, a inveja, e meditação é o libertar da mente de todas essas coisas, de todas as atividades e influências egocêntricas. Compreendo que a mente deva estar livre de todas as atividades egocêntricas, mas não percebo bem o que entendeis por influências. Vossa mente é resultado de influência, pois não? Desde a infância, a vossa mente é influenciada pela alimentação que tomais, pelo clima em que viveis, por vossos pais, pelos livros que ledes, pelo ambiente cultural em que sois educado, etc. Ensina-se-vos o que deveis crer e o que não deveis crer. Vossa mente resulta do tempo,
que é memória, conhecimento. Todo experimentar é um processo de interpretação dependente do passado, do conhecido, e por isso não ocorre a libertação do conhecido. Só se verifica uma continuação modificada do que foi. A mente só está livre ao quebrar-se essa continuidade. Mas como se pode saber que nossa mente está livre? Esse próprio desejo de certeza é o começo da escravidão. Só quando a mente não está aprisionada na rede da certeza, nem está a buscar certeza, só então se encontra ela num estado de descobrimento. A mente deseja ter certeza a respeito de todas as coisas, e percebo agora como esse desejo se pode tornar um obstáculo. O importante é morrermos para tudo o que temos acumulado, porquanto esse acúmulo é o eu, o ego, mim. Se não cessar essa acumulação, continuará existente o desejo de estar certo, e também o passado continuará existente. A meditação, começo a perceber, não é simples. O simples controlar do pensamento é relativamente fácil, e a adoração de uma imagem ou repetição de certas palavras e cantochãos é apenas uma maneira de fazer a mente dormir, mas a verdadeira meditação parece ser muito mais complexa e difícil do que jamais imaginei. Ela não é realmente complexa, embora possa ser difícil. Vede bem, nós nunca começamos com o real, o fato, o que estamos pensando, fazendo, desejando. Começamos com suposições ou com ideais, que não são coisas reais, e por isso nos transviamos. Para começarmos com fatos e não com suposições, necessitamos de rigorosa atenção, e toda forma de pensar não procedente do real é distração. Eis porque tanto importa compreender o que se está passando dentro em nós e ao redor de nós. As visões não são realidades? São? Vejamos. Se sois cristão, vossas visões obedecem a um certo padrão. Se sois hinduísta, budista ou muçulmano, elas obedecem a padrão diferente. Vedes Cristo ou Krishna, conforme vosso condicionamento, vossa educação, o meio cultural em que fostes criado, determinam vossas visões. Qual é a realidade? A visão ou a mente que foi moldada dentro de uma certa forma? A visão é projeção da tradição que porventura constitui o fundo de uma dada mente. Esse condicionamento, e não a visão que projeta, é a realidade, o fato. Compreender o fato é simples, mas é dificultado por nossos gostos e aversões, por nossa condenação do fato, pelas opiniões e juízos que formulamos a respeito do fato. Estar livre dessas várias formas de avaliação é compreender o real, o que é. Estás dizendo que nunca encaramos um fato diretamente, mas sempre através de nossos preconceitos e lembranças, através de nossas tradições e experiências baseadas nessas tradições. Para usar vossa própria expressão, nunca estamos cônscios de nós mesmos como realmente somos. Mais uma vez, reconheço que tendes razão, Senhor. O fato é a única coisa de importância. Consideremos o problema de maneira diferente. Que é a atenção? Quando estais atento? E quando estais verdadeiramente prestando atenção a uma coisa? Estou prestando atenção quando estou interessado na coisa.
Interesse é atenção? Quando estais interessado numa coisa que está ocorrendo de fato à mente, estais evidentemente interessado em observar aquele gado que ali vai passando. Que é esse interesse? Atrai-me o movimento, a cor, a forma, contra o fundo verde. Existe atenção nesse interesse? Acho que existe. Uma criança se absorve num brinquedo. A isso chamaríeis atenção? Não é atenção? O brinquedo absorve o interesse da criança, apossa-se de sua mente, e a criança se torna quieta, deixa de remexer-se, mas tome-se-lhe o brinquedo e ei-la novamente inquieta, a chorar, etc. Os brinquedos são importantes, porque mantêm a criança quieta. O mesmo acontece com os adultos. Tirem-se-lhes os brinquedos, suas atividades, crenças, ambições, desejo de poder, adoração dos deuses ou do Estado, luta por uma causa, e também eles se tornam agitados, desorientados, confusos. Dessarte, os brinquedos dos adultos se tornam também importantes. Há atenção quando o brinquedo absorve o espírito. O brinquedo é uma distração, não é? O brinquedo se torna de suma importância, e não a mente que se deixa absorver pelo brinquedo. Para compreendermos o que é a atenção, devemos ocupar-nos da mente, e não dos brinquedos da mente. Nossos brinquedos, como os chamais, prendem o interesse da mente. O brinquedo que prende o interesse da mente pode ser o mestre, um retrato ou outra imagem qualquer feita pela mão ou pela mente. E esse aprisionamento do interesse da mente por um brinquedo se chama concentração. Essa concentração é atenção? Quando vos achais concentrado dessa maneira e vossa mente está absorta num brinquedo, existe atenção? Essa concentração não é uma maneira de estreitar a mente? E isso é atenção? A concentração, como a tenho praticado, é uma luta para fixar a mente num dado ponto, com exclusão de outros quaisquer pensamentos, de todas as distrações. Existe atenção quando há resistência às distrações? Por certo, as distrações só surgem quando a mente perdeu o interesse no seu brinquedo, e há, então, conflito. Não é exato? De certo, há conflito para vencer as distrações. Pode-se prestar atenção quando existe um conflito na mente? Começo a perceber aonde quereis chegar, Senhor. Continuai, por favor. Quando o brinquedo absorve a mente, não existe atenção. Tampouco existe quando a mente está lutando para se concentrar, excluir as distrações. Enquanto há objeto da atenção, há atenção? Não estás dizendo a mesma coisa, usando apenas a palavra objeto, em vez da palavra brinquedo? O objeto ou brinquedo pode ser externo, mas existem também brinquedos interiores, não é exato? Sim, Senhor, já enumerastes alguns deles. Estou percebendo isso. Outro brinquedo mais complexo é o motivo. Existe atenção quando há um motivo para estar atento? Que entendeis por motivo? Uma compulsão à ação, um impulso que visa ao auto-melhoramento, baseado no medo,
da avidez, da ambição, uma causa que vos impele a buscar, sofrimento que vos faz desejar fugir, etc. Existe a tensão quando algum motivo secreto está atuando? Quando sou compelido a prestar atenção, pela dor ou pelo prazer, pelo medo ou pela esperança de recompensa, não há então atenção. Sim, percebo o que quereis dizer. Isto está bem claro, Senhor, e eu vos estou seguindo. Não há, pois, atenção quando nos pomos a considerar qualquer coisa dessa maneira, e a palavra, o nome, não perturba a atenção? Por exemplo, alguma vez contemplamos a lua sem verbalização, ou a palavra lua perturba a nossa contemplação? Alguma vez prestamos verdadeiramente atenção a uma coisa? Ora, por certo, a atenção não tem motivo, nem objeto, nem brinquedo, nem luta, nem verbalização. Esta é a verdadeira atenção, não? Quando há atenção, existe a realidade. Mas é impossível prestar essa atenção plena a qualquer coisa, exclamou ele. Se fosse possível, não haveria problemas. Qualquer outra forma de atenção só pode aumentar os problemas, não? Vejo que assim é, de fato, mas que se deve fazer? Ao perceberdes que toda concentração em brinquedos, toda atenção baseada em motivo, seja qual for esse motivo, só promove malefícios e sofrimentos, então, nesse percebimento do falso está o percebimento do verdadeiro. E a verdade tem sua ação própria. Tudo isso é meditação. Se assim me posso expressar, Senhor, escutei corretamente e compreendi verdadeiramente muitas das coisas que explicastes. O que é compreendido produzirá seus efeitos próprios, sem interferência de minha parte. Espero me permitais voltar.